A Argentina foi para o lado certo, né. Eu disse: "Eu tenho mais inveja do Milei hoje do que do Messi". O brasileiro inveja mais o posicionamento econômico do que o mundial de futebol da Argentina. O primeiro, né, pobre jabuticaba, Renato, pagou o preço aí com a sua popularidade. O Quero referendar o que disse o Luiz Felipe, antes de mais nada, né. Os Estados Unidos têm protocolos prontos e têm um aprendizado de um legado de Guerra Fria. Os Estados Unidos sabem lidar com isso. Eu até estava buscando aqui na minha biblioteca esse livro 13 Dias que Abalaram o Mundo. Quem não quiser ler o livro, é do Bob Kennedy, irmão do John Kennedy, que era secretário de Estado, era o chefe da diplomacia americana durante a guerra, a crise dos mísseis em Cuba. Então, os soviéticos colocaram mísseis em Cuba, os Estados Unidos, e aí tem uma sequência de movimentos diplomáticos de parte a parte. Isso virou um filme, inclusive, recomendo o filme com Kevin Costner, entre outros, que mostra lá em 1960 e pouquinho, acho que é 61, 62, 61, a crise dos mísseis em Cuba, para o Brasil entender que está lidando com um mecanismo profissional. Os Estados Unidos não está improvisando, não há improviso nesse movimento dos Estados Unidos. E o Brasil parece que está brincando, né? A nota do Alcolumbre dizendo que vai defender a nossa economia e os nossos empregos. Que bom, isso me dá uma tranquilidade imensa, que o Alcolumbre vai proteger, o Mota e o Alcolumbre vão proteger a economia brasileira. Eles que, dentro do Congresso Nacional, ajudaram a aprovar o fim do teto de gastos, o que acabou com a economia brasileira, destruindo as contas públicas do Brasil. Então, nós estamos em maus lençóis. E o Luiz Felipe mencionou um caso que eu até pensei em falar aqui, eu me retraí, mas vou falar, que é o de João Goulart, o Jango. Por que eu não falei? Porque não vai faltar quem diga que está se defendendo que se dê a Lula o fim que teve Jango, que foi um golpe militar. Não é isso, ninguém está defendendo isso. Mas é bom lembrar que João Goulart aproximou o Brasil à China. Quando Jânio Quadros renuncia, Jango estava na China comunista, tá? Fazendo uma aproximação brasileira. Até hoje o PDT celebra esse legado socialista da amizade de João Goulart com a China. Então, tudo que se passou nos anos 60 no Brasil, parece que o Lula da Silva às vezes quer reviver Getúlio Vargas, às vezes quer reviver João Goulart. Não pelo final de seu governo, mas pelas medidas que toma. Não perde uma chance de aproximar o Brasil do lado errado da história, e o fato é esse: uma semana depois dos Estados Unidos bombardearem o Irã, Lula estava recebendo o presidente iraniano na reunião do BRICS no Brasil, né, para cafezinhos e afagos. Nessa mesma reunião é que ele fala do genocídio de Israel, nessa mesma reunião ele fala de substituir o dólar. Tem uma escalada aqui, não? Uma escalada que ela é gradual. Isso não é digital, não vai do 0 ao 1, é analógico, vai do 0, 01, 02, 03. E parece que o Brasil está vivendo um processo como esse. Mais do que nunca, a eleição de 2026 ela é central, porque se a gente tira o zoom do que tá se passando e olha como um processo histórico mais um pouco mais de longe, olhando, né, com uma vista um pouco mais distante do que vai acontecer com a popularidade do governo, ou do que vai acontecer se é bom para o Bolsonaro ou ruim para o Bolsonaro, bom para o Lula ou ruim para o Lula. O fato é que nos últimos anos o Brasil teve uma perda de confiança no valor da lei, no Estado de Direito, que é muito ruim para um país que quer ser livre. Existe uma perda de confiança na rigidez do processo eleitoral. Isso tem que se reconhecer, não é uma questão de provar que houve fraude, mas de reconhecer que há uma
perda de confiança de uma boa parcela da população na lisura do processo eleitoral, e isso não é uma questão só de quem acusa as urnas eletrônicas, isso é uma questão também da falta de imparcialidade, portanto, da parcialidade do órgão que administra as eleições, que é o TSE. Então, isso é ruim. Estou somando isso ao enfraquecimento da crença no Estado de Direito no Brasil, enfraquecimento da crença na rigidez do processo eleitoral. Existe uma aproximação de potências ditatoriais como a China, a Rússia, o Irã, uma aliança geopolítica problematicíssima para o Brasil, se é que essa palavra existe. Tudo isso mostra um Brasil indo para um buraco muito perigoso. E, de novo, quando é que a Venezuela virou uma ditadura? Todo mundo sabe o dia em que Fidel Castro entrou triunfante em Havana, em cima de um jipe militar. Mas ninguém sabe dizer em que dia, especificamente, que dia a Venezuela se tornou uma ditadura socialista. Isso foi um processo gradual. E só para concluir, falando em Cuba, o governo cubano culpa até hoje os Estados Unidos, o imperialismo yanqui, o embargo, pela pobreza de Cuba. Não são os cubanos que culpam os Estados Unidos, é o governo cubano. O povo sabe muito bem que a culpa é do regime socialista, mas ele não consegue falar, porque está oprimido. E é complicado a gente olhar para o Brasil e ver que o governo do PT vai justamente pela linha, né, agora, de culpar o governo americano, podem apostar, pelas mazelas econômicas que o próprio governo do PT produziu no Brasil. Vão deixar o povo brasileiro falar? Ou vem aí a próxima etapa do processo de esquerdização brasileiro na mão do PT, que é uma opressão maior ainda do que se tem visto, porque ela já existe, das opiniões de quem é contra o governo? O futuro dirá.